Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. E nós, hoje, né, como a gente trouxe o senhor Godinho para falar para a gente um tema, né, que é bem polêmico, né, um tema que é bem atual e que, na maioria das vezes, a gente tem, né, dificuldade e não sabemos como tratar. É uma situação, né, muito delicada e difícil, tanto de aceitação como de compreensão, né? Então, hoje estamos aqui, né, ele vai falar para a gente sobre esse tema que é de muita importância nesse momento. E a gente pode, né, nós podemos ouvir, se tivermos questões, vamos anotar as questões e vamos deixar, né, para quando ele abrir, né, o momento da gente fazer as perguntas. Né? Então, assim, vai ser, vamos tentar aproveitar ao máximo, né, este momento, né, porque a gente sabe que somos muitos, né, e com vontade de conhecer, de saber e de saber sobretudo como lidar. Né? Então é importante o conhecimento das questões para que a gente lide melhor, né, com a situação. Então vamos dar início, né, para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo. E eu deixo com o senhor Godinho a palavra, né, pedindo para ele fazer a oração para a gente também. Aproveitando o máximo. Vamos elevar o nosso pensamento, procurar entrar em sintonia com os amigos espirituais, porque certamente já se encontram apóstolos na casa, já que ela se propõe ao estudo, à divulgação da doutrina espírita. Nós é que chegamos aqui, muitas das vezes, preocupados com os problemas do dia a dia, as dificuldades que tivemos, e que necessitamos nos harmonizar com o ambiente para podermos assim melhor assimilar a presença dos amigos espirituais. Senhor Jesus, Mestre amado, te somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que nos concede sempre. E nos reunimos em teu nome e aprendemos os teus ensinamentos. Mas, sobretudo, Senhor, pelas oportunidades que nos concedes de podermos praticá-los a cada instante, a cada dia, a cada momento. E muitas das vezes, pelas nossas invigilâncias, nem sempre percebemos que estás colocando diante de nós a oportunidade para a verificação se já somos aqueles que praticamos o que aprendemos contigo. Por isso, nos abençoa nesta noite, abençoa ambos os planos na vida, Senhor, porque sempre quando nos reunimos em teu nome, também se reúnem no plano espiritual aqueles interessados no estudo, no tema, no assunto, que também serão beneficiados como nós, que nos propomos a estudar as tuas lições. Ser conosco, abençoa, nos protege, nos abençoe sempre. Que assim seja. Nós estamos hoje com um tema, né? Alguém sabe qual é o tema? Suicídio. Muito bem. Realmente é um tema que a humanidade hoje, ela passa por uma situação e que dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde diz que o suicídio é a 10ª causa de morte na face da Terra. Nós devemos refletir sobre isto. A Terra hoje tem de espíritos encarnados 7 bilhões de espíritos. É um número, para nós, grande. Mas não são estes 7 bilhões todos os espíritos que fazem parte da humanidade da Terra. A humanidade da Terra gira em torno de 30 bilhões de espíritos. Um pouco menos, não exatamente.
por isso que eu falei em torno, por informações espirituais. Então, se hoje nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados, provavelmente devemos ter 4 vezes mais no plano dos desencarnados, formando a humanidade da Terra. Já se nós tivermos uma visão mais ampla, mais cósmica, a humanidade é uma só, porque é formada por todas as criaturas filhas do Criador. Então, tanto faz ser a humanidade da Terra, quanto de Marte, de Júpiter, de qualquer mundo, de qualquer universo, formam uma única humanidade, que são as criaturas do Criador. Mas nós fazemos parte de um pequeno segmento, que é justamente a humanidade terrena. E hoje, esses dados estatísticos já demonstram que isso praticamente é uma epidemia. Porque a 10ª causa de morte na face da Terra, e só esse tempo que nós estamos aqui falando, quantas pessoas já desencarnaram na face da Terra? Milhares de pessoas. Também estão encarnando. Né? E este equilíbrio é feito pelo plano espiritual, em função da necessidade daqueles que têm que voltar ao plano espiritual e aqueles que têm que regressar para o processo reencarnatório. Mas todos nós hoje acordamos, por isso que nós estamos aqui, não foi isso? Uns mais cedo, outros mais tarde. E eu imagino que todos nós oramos quando acordamos. Não é verdade? Se não oramos de uma maneira assim, muito ostensiva, oramos pelo menos dando muito obrigado por ter acordado e por estarmos num dia bonito como esse de verão, que agora, se eu disser boa noite, fica assim muito difícil, porque está tão claro lá fora, que parece ser boa tarde, né? Um bom dia. Mas uma boa tarde, um bom dia, nos demonstra de que as coisas vão bem. Porque aqueles que tiveram a oportunidade de acordar e ouvir um canto de um pássaro de manhã quando acorda, provavelmente é porque o seu quarto, a sua casa estava próximo de um ambiente que a natureza proporcionou ao acordar, ouvir estes primeiros sons dos pássaros, dando assim as boas-vindas para um dia como este, que poderia também ser um dia de inverno. Naturalmente nós não teríamos pasto, talvez tivesse corvo, né, outras coisas, não tivesse nem nenhum canto, porque o dia era diferente, não era tão alegre, aberto, era um pouco mais fechado. Mas nós acordamos, estamos num dia muito bom, e a partir daí começou a nossa vida diária. Trabalho, em casa, vida de relação com filhos, etc., até o momento de aqui chegarmos. E todos nós vivenciamos um dia que naturalmente é um dia feliz para nós falarmos sobre este assunto, que é um dia alegre. O sol traz alegria. Tanto que as pessoas, quando tem o sol durante pouco tempo do ano, e isso acontece aqui na Europa, as pessoas querem aproveitar o máximo e todo mundo sai como se estivesse saindo da toca, para poder assimilar as energias que o sol nos traz. Vitamina D, não é? As pessoas querem ficar um pouquinho mais queimadinha. Quem é do Brasil ou tem a cor assim, mais voltada para a África, não precisa se preocupar muito com essas coisas que a gente passa, né, no corpo, porque um pouquinho da melanina já faz a gente ficar pretinho, dosado naquela cor. Todo mundo quer ficar que é bronzeado, né? Mas eu estou falando isso para todos nós, para lembrarmos um aspecto importante que Emmanuel nos relata. Vejamos bem, nós pegamos uma semente, se nós não conhecermos a semente, nós não sabemos o que é aquela semente. Pode ser de milho, pode ser de um carvalho que vai durar centenas de anos para poder fazer aquela árvore bonita, né? Uma árvore rara. Pode ser uma plantinha normal, mas é uma semente que está contida naquela semente, vida que precisa simplesmente de nós colocarmos no local adequado. E nada mais, só usar a inteligência nossa. Molhar, se precisar molhar, botar um pouquinho de adubo, se a terra não está muito boa, e o resto ela faz por si só. Certa feita eu estava lendo
alguma coisa e ressaltava de uma dona de casa, que ela sempre fazia as suas comidas, como todas as pessoas fazem. Os donos de casa também, porque hoje tem dono de casa que faz comida. Né? Se não é o dono, gosta de fazer, ir lá por fogão, etc., ele também faz as coisas. Então ela sempre cortou as verduras, cortou os objetos que fazem parte de uma boa alimentação. Certo dia, ela cortou um tipo de verdura e despertou nela algo diferente. Foi uma cebola. Ela cortou uma cebola e, ao cortar a cebola, ela começou a verificar que a cebola tinha uma luminosidade, que a cebola era bem estruturada, que ela tinha uma formação, e ela começou a ver as verduras de uma forma diferente. A beleza, a geometria. Um tomate, quando nós cortamos, a gente observa como é que ele é feito, os carocinhos ali dentro. Houve um arquiteto, houve uma arquitetura, houve uma preocupação para que aquilo ficasse bonito às nossas vistas. E nem sempre nós olhamos. Corta o tomate, corta a cebola, às vezes corta o dedo, né? Chora, porque cebola a gente chora quando corta, né? E assim são todas as coisas que se nos apresentam. Por exemplo, quem chegou aqui e observou estas flores? São naturais? Parece que são, né? Então, mesmo que não fosse, parecia, né? Mas por serem naturais, ela exala, ela perfuma, melhora o ambiente, porque dá uma coloração diferente. O que é que o homem fez para que isso aconteça? Utilizou a semente. Nós, ao acordarmos hoje, verificamos o pássaro. Será que nós cortamos uma cebola, alguma coisa? Ou na hora que nós nos alimentamos, nós saboreamos realmente aqueles alimentos como deve? Ou estávamos preocupados com outra coisa e de repente sentamos e nos alimentamos em 2, 3 minutos, 4, 5, fomos embora e nem prestamos atenção a nada, porque a preocupação seguinte não dava conta, eu tinha que me alimentar porque era uma necessidade. E deixei passar aquele momento, talvez eu não observei a verdura que estava na salada, se tinha salada. Não é? Tudo aquilo que estava sendo feito, natural ou não, mas foi feito por alguém que se preocupou. Então eu estou levando isso para mostrar que a vida é bela. E Emmanuel nos diz de que nós somos mordomos. Mordomo é quem usufrui das coisas por mordomia. Ele diz que o Criador dá para a criatura a mordomia que é a vida. Uma fruta saborosa. Cada um de nós temos à mente uma fruta que é saborosa, que mais nós gostamos. Imaginemos ela. Quando nós pensamos, pode vir até saliva à boca, pelo gosto daquela fruta. Né? Tão adocicada, tão boa, tão bonita, ou pela cor, ou pelo gosto. Quem preparou essas coisas? Nós apenas somos usufrutuários. Nós só usamos o sol do verão, que ilumina tudo. Tem distinção? Se os olhos são assim, se não são, se a cor é diferente. Ilumina todo mundo da mesma forma. O ar que nós respiramos, estamos imersos nele, nós é que estragamos, porque poluímos o ar. Então tudo isso são maravilhas que o Criador coloca para que nós possamos observar e ver a beleza. Ah, mas alguém pode dizer, isso é no verão. Aqui eu passo 2 meses de verão, 3 e 9 meses daquele frio, e aí não é bem assim não. Eu acordo, é o corvo que canta, quando canta, aí não tem aquelas árvores tudo seca, né? Ali esperando alguma coisa, aí sai tudo branco, frio, me sinto mal, não dá para esperar o ônibus, e aí eu tenho que esperar o ônibus em cima da hora para sair correndo 30 segundos antes, porque não dá para esperar no ponto, tem que esperar no abrigo, tudo bem. Mas nós não deixamos de ter a mordomia. Continuamos nos alimentando. A cebola está do mesmo jeito. As flores. E o interessante é que as árvores são criaturas do Criador? São, não são? E o que é que elas fazem na época do inverno? Caem as folhas todas antes. Porque se não cair, elas vão morrer. Aí elas naturalmente caem as folhas. Aí começam a se preparar. E fica só os garranchos.
Não é? Quem olha assim diz, vai morrer, não sabe. E aí ela resiste firme àquela temperatura. Vem as geadas, etc., passa. Aí depois que passa, de uma forma exuberante a natureza explode. Aí vem a primavera. E todo mundo gosta. Né? As flores, vai, etc, etc. Mas ainda é frio, porque é primavera. Todo mundo fica na primavera olhando as flores, a natureza surgindo, as cores das árvores aparecendo, para chegarmos mais à frente, quando nós desejamos, que é o sol, é o verão. Aí nós olhamos assim, tem tanta coisa bela que o Criador coloca, mesmo aquelas que nós não achamos belas, mas são belas. O nascer. Não é belo o nascimento? Ainda temos que passar por dores. Porque somos espíritos ainda que necessitamos. Imaginemos nós, há 4.000 anos atrás, ter um filho. Às vezes assistimos alguns filmes que os indígenas tinham suas posições para ter os filhos. As mulheres sofriam muito, porque não tinha médico, tinha parteiro, tinha sozinha. Hoje a gente já até marca. Tal dia, tal hora tem uma cesárea, e nem precisa de cesárea, né? Mas tem que fazer o parto cesariano. Aí tem tal dia, tal hora, marco, vamos lá, etc., faz o parto do filho, não tem mais dor, uma série de situações. Naturalmente, não estou dizendo se está certo ou está errado, mas são processos evolutivos que a tecnologia vai trazendo para que nós possamos viver melhor. Quando as mulheres sentem dores, já tem um remedinho às vezes, o médico deixa, e depois que o parto é natural, toda aquela dor passa assim como se fosse um alívio. Nessa encarnação, eu apenas estou dizendo o que eu ouço dizer. Eu não tive meu filho. Talvez em outras encarnações. Mas então o fato que acontece é que depois daquela dor vem a alegria, esquece, é o filho, etc. E naturalmente as coisas se ajeitam, voltando ao natural. Sem a preocupação de ninguém. Então, nascer, ter um filho, é dar a vida a alguém? Não. Porque a vida nós não damos. Quem dá a vida é o Criador. Os filhos não são nossos. Os filhos é do Criador, que nos dá, como criaturas, a responsabilidade de cuidar deles e educá-los. Porque quando nós voltarmos, a nossa consciência, onde estão escritas as leis divinas, vai nos dizer: que fizeste do empréstimo que eu te dei? Dos filhos. Dei boa educação, fiz isso, etc, etc. Aí a consciência está tranquila. Mas meu filho não foi nada. Não há problema, o problema é dele. Você fez a sua parte. A dele ele teria que fazer. Se não fez, vai estar sofrendo, que é um processo da lei de causa e efeito. Então a vida, ela é dada pelo Criador. Esta vida que tem esta planta é dada pelo Criador. E ela se extingue no momento que a gente não cuida dela. Ou corta ela, ela fica esvaziando até o momento. Não bota mais água, não dá para resistir, ela vai morrendo aos poucos de maneira muito lenta. Todas as criaturas têm vida dada pelo Criador. Nenhuma criatura dá a vida a outra. Então, nenhuma criatura tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Nem a sua, nem a do outro. Isto é um direito, propriedade do Criador. Agora nós perguntamos, é a 10ª causa de morte na face da Terra. O que é que leva as pessoas a tirarem as suas vidas? Talvez agora muitas interrogações foram respondidas aqui. Por que é que essas pessoas fazem isso? A pergunta 943 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta para o Espírito. E ele diz assim, olha, é ociosidade, descrença e até saciedade. Minha mãe dizia, meu filho, cérebro vazio é depósito do Satanás. Eu era criança, ouvia essas coisas, que deve ter passado de boca em boca ao longo de gerações. E depois que eu cresci, eu fui observar que ela tinha razão mesmo.
Porque toda vez que a gente fica com o cérebro vazio, é porque eu estou ocioso. E quando eu estou ocioso, eu fico pensando besteira ou sujeito a qualquer pensamento. Aí eu vim entender que os nossos pensamentos, eles fazem parte deste universo. E que se afinizam com outros pensamentos. Se eu estou ocioso, pensando ou querendo pensar alguma coisa, algum pensamento pode chegar até mim. E eu entrar naquele pensamento e fazer alguma coisa pela vontade do pensamento que é de outro, encarnado ou desencarnado. Porque a ciência hoje já nos prova isso. A influência que nós temos através do pensamento, do poder do pensamento, num plano ou no outro da vida. O nosso pensamento, o pensamento de uma pessoa, ela interfere na psicosfera deste habitat que é a Terra, que tem quase 30 bilhões de espíritos. Um só, ele consegue interferir com o seu pensamento. Imaginemos muitos fazendo isso. E os espíritos relatam. Quando nós temos situações muito aguerridas, situações difíceis, estas vibrações elas vão atingindo regiões mais sutis dentro da própria atmosfera da Terra, que eles têm que tomar certos cuidados para que elas não perturbem estas regiões mais elevadas. Então, ociosidade é porque a pessoa não tem nada o que fazer. Descrença ou saciedade, vamos falar de saciedade, que descrença a gente vai falar daqui a pouco. Eu também tenho tudo. Não falta nada. Daí eu procuro alguma coisa. No ano de 1979, eu tive a oportunidade de visitar um dos países nórdicos, que é a Finlândia. E lá, à noite, quase que não tem, né? O local onde eu estava era época de verão, e lá era 15 graus para eles, nós morremos de frio, os brasileiros, que era uma competição, pela minha profissão, eu fui fazer competição até quando eu era atleta, que minha esposa reclama até hoje, eu não ando correndo, nem fazendo mais nada, né? Mas aquela época eu fazia essas coisas, e aí nós fomos visitar. E nós observamos que realmente tem tudo, todo o amparo necessário às pessoas, porque há uma preocupação da sociedade. Mas eu fiquei muito triste, porque quando eu li, eu observei que o índice demográfico do país, naquela época, era negativo. Ou seja, morria mais pessoas do que nascia. O casamento era coisa demodê, esse tema. Era algo que não se fazia. Mais tarde voltou, que eu tive vontade de regressar e me convidaram para ir a um casamento à época. Então já tinha mudado as coisas. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção. Pessoas muito bem vestidas, senhores e senhoras, alcoolizadas, com semblantes muito assim depressivos, mas vazias, tinham de tudo, mas estavam muito bem vestidas, moravam em lugares bons, mas faltava alguma coisa, faltava alegria, faltava algo. Eles estavam saciados das coisas materiais, dos bens que existiam à sua disposição. Então a saciedade leva também a um processo depressivo. Que a pessoa não tem mais, agora eu tenho tudo, o que é que eu vou fazer? Suponhamos que nós agora, aqui, cada um de nós, ganhássemos na loteria tanto dinheiro que nós íamos viver aqui 200 anos, se vivêssemos 200 anos, e este dinheiro era tanto que nós teríamos que gastar por dia, vou botar uma cifra assim de... Não, vamos botar 30 mil francos por dia. Isso tem. Pessoas que ganham uma loteria de um dia para outro e tem dinheiro para gastar isso por dia. Como é que nós íamos fazer? Porque a necessidade nossa ia chegar um ponto que eu estava saciado de tudo, não precisava mais nada. Eu tinha que buscar alguma coisa. Porque se o ser humano não tem algo que o incentive, que o motive, ele esgota, ele para por ali. Agora vou fazer o quê? Porque não tem mais nada, isso aqui não me interessa mais. O jovem, quando está estudando, ele almeja, ele tem um sonho. Ele diz assim, eu serei médico. Por exemplo, vamos botar, eu serei médico. Vamos botar outro exemplo? Não, eu vou ser um faxineiro. Mas vou ser um faxineiro muito bom.
vou fazer, como diz aqui, a homenagem, a melhor que existe, vai ganhar dinheiro, vai fazer uma firma para empregar outros. Este é o sonho. Aí ele trabalha, faz tudo que tem, estuda, é faxineiro, aprende como fazer, daqui a pouco ele faz uma firma, acabou. Chegou àquele ponto que ele é o primeiro do mundo em faxina para fazer isso. Aí ele esgotou aquilo. Ele chegou àquele patamar que ele já não quer mais ser faxineiro, porque ele já sabe, já conhece, ele quer ser outra coisa. Ou ele faz um pós-doutorado, ou um mestrado em faxina, ou ele muda de profissão. Ou ele muda de profissão. Porque se ele continuar ali, ele não vai mais. Então nós precisamos de algo para podermos estar sempre crescendo. Mas por que isto? Porque na nossa consciência tem uma lei divina, que é a lei do progresso. Faz parte do nosso ser. É progredir. Então quando nós atingimos o objetivo e nos saciamos dele, alguma coisa falta. Se nós não preenchermos isto pode levar também ao suicídio como a ociosidade. Mas nós temos também outras causas. Tem muita gente que se suicida porque ele foge da miséria, ele foge do sofrimento. Tem alguns países, não precisamos nem citar o nome, nós estamos vivendo num deles, com todo respeito, de que as pessoas marcam. Diz assim, olha, se chegar um determinado momento em que eu vou dar trabalho à sociedade, ou à minha família, ou a mim mesmo, está marcado o dia, a hora que alguém vem e elimina-me. E está tudo legal para os homens, tudo certo. Dentro do conceito, da visão que as pessoas têm, que a sociedade tem, com todo respeito. Em função de quê? Das zonas de compreensão de cada um. Então tem pessoas que fogem da miséria, fogem da dor, fogem do sofrimento, buscando suicídio. E alguns até com desculpa de que é justamente para não fazer com que a família, outros sofram. Nós tivemos uma notícia há pouco tempo atrás, há mais de uns 3 meses, 2 meses atrás, do nosso filho, de um amigo dele, jovem, estava na Polícia Federal lá do Brasil, bem empregado, família. E em um determinado momento ele foi diagnosticado de uma doença degenerativa e que ela iria, à proporção que ele fosse vivendo, ela iria se eliminando. Esclerose múltipla, mas o que importa é que a doença é degenerativa. À proporção que ele vai crescendo. Então, isto trouxe para ele um trauma enorme. E para a surpresa de todos, da família, dos amigos, no trabalho, em determinado dia, ele suicida. Ele deixa escrito o motivo do suicídio dele. Que ele analisou a família, dar trabalho para a filha, a esposa e aquilo tudo, e ele fez uma análise das coisas e achou melhor tomar essa atitude. Para alguns, chamada de corajosa, para outros, uma covardia imensa. Covarde. Então nós observamos que são várias as causas de que nós observamos as pessoas que entram em depressão porque é inverno. Não tem sol. No sol eu estou alegre, satisfeito, vou para os bares, faço tudo, viajo, aí eu entro na depressão, a chuvinha chegou. Tem outros que também fazem isso porque esperam uma vida melhor. Abraçaram uma filosofia que diz que depois da morte tem uma vida e que o indivíduo, dependendo de como ele faça, a vida será melhor. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial pilotos japoneses chamados kamikazes. Eram pilotos que se suicidavam. Estavam no avião e ele botava o avião dele para o objetivo e iam até lá e se morriam. Porque a noção de reencarnação diante desse ato é de que eles teriam uma vida melhor pelo ato praticado depois que acontece. Então várias são as razões. É de lamentar. Mas nós dizemos isto porque a nossa zona de compreensão é diferenciada das pessoas que agem assim.
Allan Kardec, no capítulo 5, se não me engano, é o item 16 e 17 do Evangelho, ele diz que há 3 motivos que incitam ao suicídio. Um deles é a descrença, falta de fé. O outro é a dúvida na vida futura. E o terceiro são as ideias materialistas. E não é que ele tem razão? Vamos raciocinar na descrença. Quem diz que não crê é porque alguma coisa conduz a ele não crer naquilo. Crer no nada não existe porque o nada não existe. Como as leis divinas estão escritas na consciência de toda a criatura, o indivíduo tem medo de crer no nada. Ninguém crê no nada, eu não acredito em nada. É uma forma de dizer, mas crer no nada, ninguém acredita. Porque é uma repulsa natural do ser pelo fato dele conhecer intimamente esta realidade, mas ainda não expressa porque ele está desenvolvendo no seu processo evolutivo a sua consciência. E a desenvolver a consciência e conhecendo as leis divinas paulatinamente, gradativamente. Então a descrença é não crer. Mas crer é simplesmente a pessoa aceitar a fase da crença. Eu posso simplesmente aceitar porque alguém crê e eu creio, vou na onda e estou crendo. E de repente aquilo para mim passa a ser a imagem da minha crença. Eu creio às vezes porque eu tenho medo. Há milhares de anos atrás, nós chamávamos o trovão, o sol, a lua, os fenômenos naturais, nós chamávamos de deuses. E nós criamos que era o Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão. Mas por quê? Pela nossa ignorância. Nós não conhecíamos esses fenômenos. E nós temíamos ele. E a partir daí nós começamos a admitir que ele era um Deus. Fosse evoluindo, etc. Que no dia de hoje, a gente pega uma criança, ela pega um aparelho como esse, bate o dedo, faz assim, tal, de repente aparece. Temperatura de tal lugar é tanto, e ele vai viajar para aquele lugar, ou no lugar onde ele está. A pressão vai variar. Olha, hoje à noite eu vou para tal lugar, vou levar o guarda-sol, o guarda-chuva, dependendo da situação, para que eu possa não me molhar. Hoje a humanidade já conhece, ninguém chama Deus, mais a chuva, nem o sol, nem nada disso. Quer dizer, nossa consciência, o processo evolutivo, nós fomos evoluindo e nós fomos ganhando conhecimento destas coisas. E a partir daí nós fomos crendo com consciência em alguma coisa. Agora, a incredulidade que Kardec se refere é a fé em Deus. Que nós já cremos em vários deuses por essas razões, pela mitologia, etc. Até que chegou Moisés com a primeira revelação, nos falou do Deus único, com o povo hebreu, mas era aquele Deus rígido, aquele Deus vingativo. Depois vem Jesus e nos fala de um outro Deus, é o mesmo Deus, mas ele expressa um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus que olha as suas criaturas com um componente amor, com um componente misericórdia, com um componente justiça. E aí nós já começamos a ter uma visão diferente de Deus. Nos dias de hoje, nós tivemos uma inversão deste processo, porque criamos um Deus à semelhança da criatura. Já que a Bíblia, os escritos sagrados dizem que a criatura é a semelhança do Criador. Mas como nós não conhecemos o Criador e conhecemos a criatura, o que é que nós fizemos? Imaginamos uma criatura perfeita, parecida, e chamamos ele de Deus. E muitas pessoas, principalmente os homens de ciências, que foram considerados ateus durante muito tempo, eles realmente não acreditavam no Deus, que era o Deus antropomórfico, ou seja, o Deus parecido com o homem.
Porque eles eram homens de ciência que estudavam a natureza na sua intimidade, a matéria, e observando aquelas coisas, e via que aquilo não tinha um senso, e ele não acreditava naquele Deus, ele acreditava em outras coisas. Tanto que muitos deles, depois, com o passar do tempo, disseram sim que acreditavam no Deus, mas no Deus, a causa de todas as coisas que nós conhecemos que o homem não é capaz de fazer. Uma flor como esta, uma folha como esta, nós tiramos esta folha, levamos para o laboratório, entramos na sua intimidade, estudamos ela toda, vemos a sua composição, mas nós não somos capazes de dar à folha a vida que ela tem antes de nós tirarmos. Porque não temos essa, não nos pertence, isso pertence a Deus. E aí, ao longo desse processo evolutivo, nós começamos a colocar Deus de uma determinada maneira muito parecida com o homem. E houve muitas descrenças. E as doutrinas materialistas, também pelo processo evolutivo, começaram a surgir. E aí a discutir que tudo no mundo é matéria. Não existe outra coisa que não seja. E Deus deixou de ser algo que apenas serviriam para aqueles chamados de pobres de espírito, que eram que acreditavam, tinham crença nas coisas. Tanto que Jesus, na época, utilizou esse termo. Bem-aventurados pobres de espírito, que eram aqueles que eram chamados pelos letrados, pelos homens que tinham uma cultura maior, de pobres de espírito, que tinham crença, acreditavam nas coisas que eram justamente na divindade. Então nós observamos que tudo isso foi um processo que foi passando para que nós tivéssemos uma determinada crença. Nos dias de hoje, as pessoas não creem mais como tinham a confiança ou a crença em épocas passadas. As pessoas hoje gostam de perguntar o porquê. Mas por que isso? Começa com as crianças, os filhos. Que às vezes deixam os pais encurralados, deixam os pais à parede, impressados, porque fica perguntando por quê. O pai responde, mas por que disso? E por quê? Chega uma hora que os pais não têm resposta e recorre àquela, é porque eu sou seu pai, sua mãe, você tem que me obedecer agora. Aí eles olham assim, não dá para dialogar. Não é? Mas a mesma coisa acontece nos dias de hoje. As pessoas ficam procurando perguntas, respostas. E elas buscam naquilo que está à disposição. E as ideias materialistas, que é outro ponto que Kardec fala, quer dizer, a descrença, a dúvida na vida futura e as ideias materialistas. Imaginemos nós, quais são as ideias materialistas? Os homens que estudam, os homens de ciência, chegam à conclusão de que tudo é matéria. Não tem nada além disto. Expõem isto, fazem livros, colocam isso na mídia, muita gente acredita, e nós chegamos àquela conclusão anterior daquele estado de espírito, onde nós começamos a entrar em depressão, ter um desgosto pela vida, por uma razão qualquer. E a partir daí nós olhamos e verificamos que não tem nada. Qualquer um chegaria à conclusão realmente de buscar o suicídio. Porque chegou àquele patamar que o conhecimento dele está saciado, porque ele não tem nada mais além disto. E a partir daquilo eu nunca soube dizer assim, o meu problema é esse, então eu não quero incomodar os outros, não quero incomodar minha mãe, meu filho, a sociedade, etc. Estou velho, para que isso? Sei que daqui a 2, 3 anos, talvez daqui a 5 minutos, daqui a 1 segundo eu vou morrer, então volta aqui uma injeção para eu morrer. Suicídio. E a partir daí ele toma uma postura em função de se encontrar saciado. O outro ponto que Kardec levanta é a questão da vida futura, a dúvida que as pessoas têm da vida futura. Nós somos tão cegos, nós não refletimos. As coisas estão tão próximo de nós que nós não vemos. Churchill, ele falou uma frase muito importante na Segunda Guerra Mundial. Que a verdade, ela está tão próximo de nós, e nós ficamos procurando ela tão longe, que às vezes nós tropeçamos nela e não descobrimos a verdade. E é o que acontece. Então, nos dias de hoje, as pessoas têm dúvidas da vida futura.
O que é que tem a vida futura? Alguns dizem que é assim. Tem uma doutrina aí chamada Espiritismo que diz que a vida, etc. Mas o interessante é se nós olharmos os 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra e verificarmos as suas crenças, a reencarnação ela ganha. Porque se nós pegarmos os asiáticos, eles admitem a reencarnação. Obviamente que a grande diferença é saber como é a reencarnação. Ou seja, como é o processo que existe. Olha, se eu vou reencarnar, é porque eu morri, fiquei vivo, senão eu não reencarnava, né? E depois eu vou ter que voltar. Porque senão não é. Isso é tão interessante que as religiões, elas admitem a vida depois da morte. E nós vivemos a religião, frequentamos a religião e não despertamos para isto. Nós estamos numa religião e ela diz assim: lhe ofereço para o seu ente querido que faleceu, que daqui a 7 dias nós vamos fazer uma missa, ou rezar, seja a denominação que dê, para esta pessoa. E aí nós aceitamos isto, vamos para lá, nos reunimos, chamamos amigos, familiares, sentamos, rezamos e não acreditamos na imortalidade do espírito. Tem medo de espírito? E para que eu estou rezando para meu pai, minha mãe, 7 dias depois? Eu estou enganando alguém. Ou estou sendo enganado. Simplesmente porque a gente não reflete sobre o assunto. Faz uma reflexão sobre o assunto. Não há nenhuma religião que não admita a vida depois da morte. Todas admitem. A diferença delas é simplesmente como é realmente a vida depois da morte. Uma diz assim, outra diz assado, vai para o inferno, purgatório, fica dormindo, aguardando o juízo, não sei o quê. E assim cada uma tem uma explicação. Mas a admissão da vida após a morte, todas as religiões admitem isto. E nós esquecemos daquele que é o mestre, que há 2000 anos atrás nos falou de tudo isso. Jesus nos falou da vida após a morte. Jesus nos falou da vida futura. Em determinado momento, está sendo colocado a julgamento. Diante dele se encontra Pilatos, que olha para ele, porque está sendo impulsionado pelos hebreus, pelos judeus, para poder julgá-lo, já que ele era a autoridade romana ali, poderia fazer isso. Jesus diante dele, com sua simplicidade, humildade, tranquilidade e autoridade moral. E ele faz algumas perguntas para Jesus. Dentre elas, ele diz assim: és rei? Aí Jesus responde para ele: se eu fosse rei, os meus súditos estariam aqui para me livrarem. E aí ele não entendeu nada. Aí Jesus aproveita e dá mais um ensinamento. Em verdade vos digo, o meu reino não é deste mundo. A partir deste momento, Jesus mostrou para a humanidade um reino, e para o povo hebreu, que não era aquele reino esperado que Moisés levou o povo hebreu para a terra prometida. Ele prometeu um reino que era o reino dos céus. Já não era mais daqui, mas nem Pilatos naquela hora. Pilatos assim não entendeu nada. Aquela verdade que Jesus falou, lavou as mãos. Depois suicidou-se, em função das suas reflexões, dos seus problemas. Não fez mais. Então nós observamos que há 2000 anos atrás, Jesus fez tudo, sintetizou. 3 dias depois do Calvário, some o corpo, aparece a Madalena, depois aparecem os 2 na estrada de Emaús, e foi aparecendo várias vezes para comprovar. Imagine que ele só aparecesse a Madalena. Até hoje a humanidade estaria perguntando que a Madalena era mentirosa, ou duvidando, porque só ela tinha visto, ninguém comprovou. Ela viu. 2 discípulos viram, só reconheceram na hora da partida dos pães. E o que é que Jesus fez naquele momento? Capuçado, conversando com 2 que estavam melancólicos, saudosos de Jesus, entrando num processo depressivo.
E aquela personalidade que eles não conheciam começou a falar da vida, da beleza, do pássaro que canta, que tudo é bom na vida, de Deus, etc. E eles foram se melhorando, melhorando, e de repente, quando foram partir os pães, estavam tão bons quando viram, era Jesus, mas não dava mais, porque o mestre já tinha se desmaterializado naquele momento para eles. Mas mostrando uma realidade, provando da imortalidade do Espírito. Depois aparece aos próprios discípulos, aparece na estrada de Damasco, e aí ninguém pode ter mais dúvida de que realmente somos espíritos imortais. Mas 2000 anos depois, nós estamos com o suicídio como sendo a 10ª causa de morte na humanidade. Olha como somos cegos. E é por falta de que essas verdades estejam à disposição? Não. Estas verdades estão aí à disposição, lá, tão perto que nós estamos pensando, estamos procurando outras coisas. E aí esquecemos que somos mordomos do Pai. E de repente buscamos o suicídio, porque nós estamos sofrendo muito. Ora. Mas é a obsessão. Claro. Os espíritos influenciam na vida nossa muito mais do que nós imaginamos. A ponto de até nos domarem. Nos dominarem e domarem. Obviamente a obsessão ela acontece porque há uma aceitação por uma parte. Se alguém quiser me agora dizer assim, olha, deixa de fazer a palestra, sai, vai embora, e eu sair daqui, o culpado não é quem me convidou. Sou eu que decidi sair daqui agora. Mas alguém pode chegar e me chamar e dizer, não, tenho compromisso, não vou sair, vou terminar meu compromisso. E acabou. Vai fazer, vai desistir e eu vou me separando cada vez mais porque eu tenho convicção daquilo que eu estou. Então a obsessão não existirá. O convite foi feito, eu não aceitei. Então esta obsessão ela existe, sabemos perfeitamente que é um outro tema. Ela existe tanto do encarnado para o desencarnado, desencarnado para o encarnado e do encarnado para o outro encarnado. Quantos de nós obsidiamos o outro encarnado? Pai obsidiando filha, filha obsidiando pai, marido, mulher, irmão, irmã. Na vida aqui somos obsessores uns dos outros. Porque não respeitamos o livre-arbítrio do próximo e aceitamos o outro como ele é. E às vezes isso leva ao suicídio. Porque a vida de relação ela fica tão complicada que o indivíduo busca sair daquele negócio para ele acabar com tudo aquilo. Mas nós observamos que nos dias de hoje, nós somos muito felizes, porque estas coisas estão claras. Jesus nos falou de tudo isto. Nos prometeu a vida futura, nos provou a imortalidade do Espírito, porque ele voltou para mostrar o que faltava, ele falou isso. Falou-nos da reencarnação, conversando com Nicodemos. Falou que na casa do Pai tem diversas moradas, e no sentido muito amplo. A morada que eu faço dentro de mim mesmo, com as minhas reflexões, meus pensamentos, e me auto-obsidio até um ponto que eu posso me tornar até um ovoide se eu sou um espírito desencarnado. Se eu sou encarnado, eu fico pensando só naquelas coisas, eu viro um zumbi. Fico alienado, fico só preso dentro de mim, as coisas estão acontecendo lá fora, eu não estou sabendo, eu estou isolado da vida. Sou chamado até de louco pelos outros. Então Jesus já nos permeou, já falou de tudo que nós precisamos. Se no dia de hoje nós praticamos o suicídio, é porque as ideias materialistas falam ainda muito alto em nós. É porque a dúvida na vida futura, apesar de Jesus ter dito, ainda fala muito alto em nós. É porque a descrença no Criador, nas suas leis, ainda fala muito alto em nós. Mas fala por quê? Porque é minha opção. Ela está aí à disposição. Eu é que não quis enxergar. E quando eu tomo uma atitude desta, eu estou tomando uma atitude covarde. Porque Jesus falou, bem-aventurados os que sofrem. Sofrer é muito mais corajoso do que fugir do sofrimento. Porque diante do sofrimento, não que nós sejamos estoicos. Né? Estoicos é uma doutrina
que aceita da aceitação do sofrimento que a vida tem, mas não é bem assim. O sofrimento ele tem que ser encarado como Jesus nos ensinou, do bem-aventurado, aquele que sabe sofrer, bem sofrer. Mas por que nós sofremos? Porque existe uma lei natural, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E Jesus nos falou sobre ela muito bem. Plantar é livre, colher é obrigatório. E na hora que nós plantamos, não tem jeito, o que plantou eu vou colher. Só que ele ainda amenizou e disse assim, o meu fardo, ele é leve. E o meu jugo é suave. Então aquele que quiser seguir-me, largue a sua sandália e me siga. Justamente amenizando aqueles que serão bem-aventurados na hora que entende na doutrina cristã, no cristianismo puro, a sua mensagem. Não que nós desejemos sofrer. E quanto mais sofremos, nós vamos ficar. Não. Diz-nos Joana de Ângeles que o resignado não é aquele que cruza os braços. O resignado é aquele que compreende as leis divinas e diante da aplicação desta lei, chamada lei de causa e efeito, ele luta para poder tornar-se melhor amanhã do que hoje. Se eu estou numa cadeira de roda, e a cadeira de roda ela só me locomove assim, na reta, não faz curva, e eu sou inteligente, ninguém melhor do que eu para buscar um mecanismo que ela faça curva. Porque sou eu que estou na cadeira de roda. Agora, se eu não sou preguiçoso, eu faço isso. Se eu sou preguiçoso e inteligente, eu não faço. Fico esperando alguém. Vai passando anos e anos. E talvez eu, naquela cadeira de roda, fosse aquele que tivesse que solicitar alguém, pedir para fazer uma curva, melhorar. E de repente eu já estava fazendo curva e a cadeira de roda, de repente, vai ser um carro Fórmula 1 para quem necessita da cadeira de roda, graças à minha luta para poder viver melhor na cadeira de roda. E entendendo de que na cadeira de rodas eu estou porque eu não tenho pernas. Meus braços eles não funcionam. Mas a minha boca pode fazer muita coisa. Há hoje pessoas que estão na cadeira. O termo é tetraplégico, né? Os que entendem, né? Aquele que está só com todos os membros. Fazem pinturas maravilhosas com a boca. Melhor do que nós, que temos os braços, e que vai fazer ali uma pintura, não consegue. E estas pessoas fazem com a boca, simplesmente. Perseverantes, alegres, persistentes, dando vida àqueles que têm vida e não sabem disso, e diante daquele que observa. Por isso que é bom de vez em quando as pessoas estão meio assim, voltadas para baixo, não sei se isso é uma terapia, viu, Leli? Mas é bom a gente visitar alguns locais. Se eu estou muito para baixo, nada melhor do que eu visitar um hospital. Ou visitar um local onde só tem pessoas loucas, que a gente chama de loucas, né? Malucas, que não podem andar, etc. Porque talvez eu chegando ali, eu vá observar que tem muita gente sofrendo muito mais do que eu e com uma garra de viver enorme, e eu que só estou apenas com um calinho aqui no pé e já estou querendo tirar a vida porque está tudo mal, nada presta, etc. Então, nos dias de hoje, a doutrina espírita, ela veio justamente para desvendar, revelar, tirar todos esses véus que existem ainda nas mentes de nós, os encarnados e desencarnados, explicando tudo isso com tanta clareza, as leis divinas, buscando lá o Evangelho de Jesus, trazendo na sua pureza aos dias de hoje, aproveitando todo este arcabouço de ciência, tecnologia que está à disposição e nos ilustrando, expondo estas verdades para que nós possamos compreendê-las e viver melhor. Não só nos dias de sol, como nós dissemos, não só quando os passarinhos estão cantando, mas no pior inverno que exista, nos dias mais difíceis da nossa vida,
Porque aí nós encontramos a razão de viver. Porque nós estamos vendo a vida futura, que não é esta. E nem é tão pouco a vida depois da morte, logo que eu desencarnar. A vida futura, no nível mais, é a pureza do Espírito, para onde todos nós estamos indo. Os nossos horizontes têm que estar o mais longe possível para que eu possa buscá-lo. Quem tem um horizonte tão perto, vai se dar muito mal. Porque ele vai atingir rápido. Suponhamos que meu horizonte seja 5 metros. Aí eu dando espaço, vou para lá, vou para cá, daqui a pouco cheguei aos 5 metros, acabou o meu horizonte. Agora, meu horizonte é infinito. Eu vou andar 5, 10, 15, não sei quanto, mas meu horizonte está lá. É lá que eu vou chegar. É lá que eu tenho que atingir. Que é o nosso caso, a pureza. Para não precisarmos mais da matéria, mas usá-la, sim, como recurso que o Criador coloca, mas não como um processo evolutivo nosso. Então, se o meu horizonte é ser um espírito puro, consciente disso, tudo muda. Opa! Jesus apareceu. Se ele apareceu, a vida existe depois da morte. Ah, eu tenho dúvida? Muito bem. As reuniões mediúnicas, aqueles que têm dúvida, demonstram isso. A doutrina espírita teve sua base neste processo da comunicação de um plano com o outro. E quem fala na doutrina espírita sobre suicídio são os suicidas que voltaram e contaram as suas histórias. E quais são as histórias? Cada uma história diferente. Não há uma igual à outra. O suicídio, ele traz consequências muito grandes para o espírito e principalmente para o perispírito, marcando de maneira muito drástica as atitudes. Recentemente no Brasil nós tivemos uma discussão sobre a questão da anencefalia. A anencefalia é aquela pessoa que nasce, é o espírito que nasce, um corpo que o cérebro ele fica exposto. Ele deve estar todo fechadinho, bonitinho, fica com... E naturalmente ele vai se recompondo, precisa de muito cuidado, etc, etc. E às vezes dura-se minutos, dias, meses, ou alguns anos. Mas não dura tantos anos quanto nós que estamos aqui. Porque naturalmente é um processo de ressarcimento. E no dia que estava a ser decidido isso no tribunal, no STF, Superior Tribunal Federal do Brasil, o Divaldo recebe, se não me engano, na véspera, uma mensagem da Joana de Ângeles. Essa mensagem, se eu não me engano, ela deve estar no Reformador, em alguma revista. Mas eu vou lhes dizer o que era a conta da mensagem. Justamente pela consequência que existe. Por que os espíritos nascem assim? Já que Deus é bom, misericordioso, justo, perfeito. Por que o espírito nasce desse jeito? E aí ela nos conta que não deve se esquecer de que quando nós tomamos atitudes no suicídio como essa, e nos jogamos de um lugar alto, e caímos, o nosso corpo se esfacela, o nosso cérebro se esfacela. Quando pegamos uma arma, esfacelamos o cérebro. E qualquer outro tipo, quando pegamos alguma coisa e a parte gástrica também se esfacela e nós morremos, o corpo morre, nós desencarnamos. E às vezes nem desencarna. Bem, porque desencarnar a gente fala, mas é um processo que nós espíritos precisamos entender. Que às vezes o espírito, ele fisicamente ele não desencarnou ainda, porque não se desligou da carne ainda, apesar dela já ter se passado pelo processo, mas ele continua ligado a ela pelo processo mental. E o processo da desencarnação é um processo que é quando realmente ele se desliga completamente daquela encarnação. Isso às vezes demora. Espíritos evoluídos, sim, eles se desligam do corpo e desligam também das coisas da matéria. Às vezes nós desligamos no corpo no momento seguinte, mas ficamos ligados ao filho, à mulher, ao esposo, à riqueza, etc. E a desencarnação não aconteceu ainda. Porque nós não conseguimos alçar os voos ou ir para regiões que nós merecemos em função da nossa ligação mental com as coisas que ainda estão aqui na Terra e que não mais nos pertencem. Pertence àqueles que aqui ficaram. Então é um processo que nós precisamos aprender também. Né? E então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer sobre esse aspecto. O que é que nos diz a Joana?
que quando o espírito faz isso, ele marca no seu perispírito, ele dilacera parte das células do perispírito, que haverá necessidade de que ele reconstrua todo aquele processo. E o processo de reconstrução passa, sim, por uma reencarnação. E muitas das vezes, a anencefalia é a maneira das células do corpo que é formada pelo perispírito, e pelo perispírito, por sua vez, pela mente que está no espírito, que é moldado, ou seja, a mente molda o perispírito, e o perispírito, que acumula todas essas nossas experiências, é que no momento próprio vai moldar o melhor corpo para a nossa evolução. E no momento que nós nascemos assim, é um processo de colheita obrigatória, de um plantio feito. Que isto vai reconduzir o espírito a que ele reformule pelo processo do nascimento, o período que ele passa, a reconstrução do seu próprio corpo, que é a célula do corpo, e o perispírito também sendo reconstruído aquilo que foi destruído, para que ele possa se libertar e voltar a um outro processo. Mas isso é consequência. Chico Xavier é perguntado. Ele diz assim sobre a questão do suicídio, ele diz que muitas crianças que ele observava com câncer, que um dia, no futuro, quando a ciência estudar as causas desses problemas, iriam entender a questão do suicídio, os males que fazem o suicídio. Muitos de nós nascemos com determinados tipos de doença, que ela surge em determinado momento, consequência do suicídio que nós fizemos. Ora, então é um processo de causa e de efeito. Mas o que é ser suicida? Nós estamos falando aqui de quem pegou a arma, de quem pulou de algum lugar, de quem tirou a sua vida abruptamente. Que este sofre no plano espiritual. Mas sofre por quê? Ele sofre porque quando ele tira a vida abruptamente, ele está tirando a vida de tal maneira que, de repente, todo o fluido vital do corpo permanece ainda impregnado no perispírito. E o espírito do plano espiritual, ele não pode viver a vida material porque ele não tem mais o corpo. Ele não pode viver a vida espiritual em plenitude porque o seu corpo ainda está encharcado de fluidos vitais que era do corpo, que ainda precisa ser dispersado, que não foi. Foi brusco aquela passagem do plano espiritual. E ele passa pelo sofrimento. Cada um de um jeito. Mas tem uma coisa que é comum para todos. Quando se toma esta atitude é porque se imagina que morreu, tudo acabou. A primeira surpresa que eles têm, decepcionante, é que continuam vivos. Se eu fugir da dor, a dor aumentou. Se eu me matei para ficar mais próximo do ente querido que desencarnou, uma história bonita, né? Me fugiu o nome, dos dois amores de jovens, Romeu e Julieta, né? Um morre e o outro vai se mata para viver. Aí o que é que vai acontecer? Matou para ficarem juntos, né? Que beleza. É assim mesmo que acontece? Vão ficar mais separados cada vez mais. Porque um é suicida, o outro morreu pelo processo natural. Vai para o lugar que é próprio, e o suicida vai para o lugar que é próprio. Mas não são os dois lugares iguais. Nem vão viver na mesma casa, no mesmo lugar. E ao invés de juntar, separados. E por muito tempo, se ficassem encarnados, aí o que acontecia, ia viver aqui mais X anos, e ao desencarnar, iriam viver junto, talvez lá no plano espiritual desejado, por muito menos tempo do que pelo processo do suicídio. Mas se conta isso até em poemas, né? Romeu e Julieta, etc., passa a ser depois um pólio. Todo mundo esquece dessas coisas, a gente assiste o filme, acha bonito, vai até palma, né? Mas o exemplo ficou inscrito em nós que aquilo não é algo digno de ser tomado. E aí o espírito ele precisa construir essas coisas para poder se melhorar. E para se melhorar ele tem que passar por esses processos reencarnatórios, onde vem a dor. Vem os processos dele poder cada vez mais passar por situações difíceis, porque a reencarnação futura que ele terá, em muitos casos, será muito pior do que aquela que ele teve se ele fugir do sofrimento. Para aprender a passar pelo sofrimento. E a partir daí ele começar então um processo de autotransformação. Aí é que vem a questão da obsessão.
Porque esses atos, quando são feitos, eles naturalmente têm partícipes. Não é feito sozinho. E todos são responsáveis. Uns mais, outros menos. É responsável o próprio que tomou atitude e todos aqueles que de uma maneira fazem isso. E Joana de Anjos, na sua mensagem, ela dá lá e deixa lá um detalhezinho. A mãe que recebe o filho hoje, que estava brigando, ou que briga para que esse filho não seja concebido, ou que esse filho não nasça, ou que ele seja morto antes do nascimento, depois que morrer, etc. Ela diz lá que todos aqueles que estão envolvidos, a mãe de hoje pode ser aquele que no passado estimulou aquele suicídio. Possa ser aquela que ou aquele que, vivendo juntos, contribuíram de uma maneira indireta para aquele processo. E que hoje a misericórdia divina proporciona ser mãe, receber este espírito agasalhado, para poder dali reconstruir uma nova vida em função do plantio livre da colheita obrigatória. E nós estamos querendo legislar essas coisas por ignorância. Esquecimento da vida futura, incredulidade, ideias materialistas, como Kardec falou. Mas o que é ser suicida? Será que é só isso? Joana nos fala que suicida não é só aquele que tira a sua vida da forma que nós falamos. É aquele também que não procura transformar-se para o bem. É aquele que abusa daquele instrumento que o Criador colocou para a criatura, como o primeiro instrumento para ele evoluir, que é o corpo. Abusa das suas habilidades, faculdades vitais que tem. Então, todos nós vamos nos olhar, porque quando desencarnarmos, poderemos ser chamados de suicidas. Olha que coisa. O filme Nosso Lar nos fala desse tipo de suicídio. André Luiz foi suicida? Ele ficou surpreendido. Como suicida? Não me matei. Eu morri de um problema que eu tive. Aí passa na vida. Olha o bar que você está frequentando. Olha as bebidas que você estava fazendo. Olha o fumo que você estava usando. Olha a vida que você fez. E assim vai, de repente ele leva um susto. E verifica que o instrumento que o Criador colocou, que foi o corpo, ele não cuidou. Devidamente. Pelos excessos. Seja na alimentação, seja na sensualidade, seja no sexo, em qualquer coisa. Porque tudo isto existe para que seja usado. Mas usado com o devido equilíbrio, de maneira adequada. O remédio que nos faz melhorar, ele vira veneno. Depende só da dose. O médico diz, tome este remédio 3 vezes por dia. Uma de manhã, outra meio-dia e outra à noite. Já foi pronto, o farmacêutico já preparou, tudo pronto, para aquela dose exata para tomar. E de repente, passa uma semana, nós estamos melhores. Acabou a febre, botou tudo. Se eu pegar aquele mesmo remédio, tomar tudo de uma vez, no dia seguinte eu estou morto. Então o que acontece é que o Criador coloca tudo para a criatura, para que ele utilize a inteligência e saiba de maneira dosada utilizar-se desses recursos como mordomos usufrutuários que somos das coisas que o Criador coloca à nossa disposição. E o maior crime que a criatura comete perante si e ao Criador, a transgressão das suas leis, é o suicídio. Dizem eles que voltaram para contar nas obras que estão aí à disposição, o sofrimento moral que têm diante da surpresa que observam quando chegam no plano espiritual e do sofrimento que passam. Até o momento que realmente a dor conduz ao arrependimento sincero. E a partir desse arrependimento sincero, eles então começam a refazer a nova vida, e que muitas das vezes repassa por um processo reencarnatório. Sofrimento, de dor. Então, a doutrina espírita tem um papel importantíssimo para a humanidade. Porque quem conhece e sabe que somos espíritos imortais,
que o Criador não é aquela figura antropomórfica que nós colocamos, parecida com o homem, mas que é a causa da causa, é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. E a doutrina espírita nos revela a criatura à semelhança do Criador. Porque é o único lugar que eu pude observar, ou que eu posso observar, ou qualquer um de nós, se alguém encontrar, me avise um dia, porque eu não encontrei em outro local. Aonde a criatura é realmente a semelhança do Criador, é na doutrina espírita. Livro dos Espíritos, primeira pergunta. O que é Deus? Causa primária, inteligência suprema. Não é isso que está ali? Tem a pergunta, se eu não me engano, 21 é 23, o nome não interessa. O que é Espírito? Princípio inteligente do universo. Se um é a inteligência suprema e o outro é o princípio inteligente, eu tenho uma criatura. Princípio inteligente, eu tenho o Criador, a inteligência suprema. Este sim, essa criatura é a semelhança desse Criador. Eu não tenho nenhuma figura de homem, nem de mulher, nem que eu conheço. Simplesmente uma forma, uma maneira de definir para que nós possamos entender como Jesus falou. Como as Escrituras dizem. Então nós, espíritos, somos o princípio inteligente do universo. O Criador é a inteligência suprema. Então nós, como criaturas, temos hoje condições de, ao entender, como espírita que somos, estas verdades que nos consolam, que evita sofrermos mal, porque sofrer nós vamos sofrer, porque nós estamos colhendo. Agora eu vou sofrer bem. Ah, você é masoquista, você tem sangue de barata, você é assim, vê esses adjetivos que colocam naqueles que procuram se esforçar para passar por aquelas situações inerentes a cada um, porque é um processo evolutivo dele, tem que passar por aquilo para ele melhorar-se. Para que ele seja um bem-aventurado depois. E ele busca onde? Os ensinamentos do Cristo. Esse consolo para poder entender e passar por isso. Aceitar o próximo. Mas por que a gente faz isso? Ah, eu faço isso porque eu acredito na vida futura. Eu sou um espírito imortal. E eu, como espírito imortal, eu vou desencarnar como espírito. Hoje eu sou homem, pode ter tido muitas encarnações como mulheres ou vice-versa. E vou encontrar lá no plano espiritual os meus afetos e também os desafetos. Que às vezes continuam ainda arraigados ao processo de cobrança porque descrê em Deus e não entrega às leis divinas aquilo que o indivíduo necessita, porque essas leis são perfeitas, e prefere trocar por ignorância ou mesmo por opção, para que a justiça seja feita com as suas próprias mãos, porque descrê em Deus, na sua justiça, nas suas leis. É melhor, é mais cômodo. Papai do céu, eu não consigo perdoar. Eu não tenho compaixão. Eu vou desculpar, eu te entrego tudo aquilo que essa pessoa, esse espírito me fez de mal, para que você resolva isso. Pelo amor que você tem a você mesmo, posso falar com Deus dessa forma, sem nenhum intermediário. Tome conta desse, que as suas leis se cumpram. E esqueço, entreguei. A partir daí, eu vou cumprir, eu me liberto. Eu entreguei nas melhores mãos, que sabe usar os melhores recursos, que faz os melhores juízos. Agora é diferente. Não. Aquele passado ali que você me fez assim, eu fui vítima, agora você vai ver o que é bom. Aí eu viro obsessor. Desencarnado para encarnado. Ou eu viro obsessor aqui mesmo. E aí eu viro um processo que não vou sair dele nunca enquanto a dor ou o perdão não chegar. Então nós espíritas, diante desse conhecimento, dessas revelações, conhecendo Jesus nos dias de hoje, com toda essa riqueza que a doutrina espírita nos traz, nos consolando, onde a luz lá está sendo colocada, lá em cima, para que todos vejam, nós espíritas não podemos fazer com que estas coisas fiquem somente para nós. Por isto que o papel da doutrina espírita é justamente fazer com que ela seja difundida.
não para impor, mas para expor, como Jesus fez, respeitando o livre-arbítrio do próximo. Para que nós, os encarnados, eu e desencarnados, porque como nós estamos aqui em número X, eu imagino que temos um número também, X mais ou X menos, de espíritos interessados neste tema para estudar conosco. Para que nós realmente nos conscientizemos disto. E verifiquemos que o nosso sofrimento ele é a reação de uma ação tomada. E que isso precisa ser conhecido de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Para que as nossas ações elas sejam tomadas com base neste conhecimento que amplia a nossa consciência da realidade. E aí o suicídio deixará de existir na face da Terra. No dia que todas as pessoas entenderem as leis divinas, crerem em Deus, vida futura, não terem mais dúvida, certeza de que ela existe. E as ideias materialistas, que realmente já são apenas ideias, porque elas não existem, a matéria, já sabemos que é energia, e a energia se apresentando de uma maneira mais condensada. Então, hoje eu poderia me chamar de energicista, sei lá, energético, não queiram dar, mas materialista já é demodê nos dias de hoje, em função daquilo que a ciência já traz. Mostrando que a matéria não é a matéria. Que nós dizemos que é impenetrável, não, ela é penetrável. Porque quando eu aperto alguma coisa que eu digo que é a matéria na minha dimensão, eu não passo, porque eu tenho uma reação que impede eu passar. Mas ela não é totalmente impenetrável. Quando se estuda na intimidade as moléculas, os átomos, etc., a gente vai verificar que tem tudo curado. Por aqui passa, depende da dimensão que eu olho. Se é no micro ou no macro. E aí eu vou entendendo que neste processo que a matéria é apenas um instrumento, é um processo das leis divinas, que é a energia que procede do Espírito, ela se apresenta na dimensão que nós estamos como matéria, que nós chamamos e achamos que era isto, que era tudo no universo, não tinha mais nada. E a partir daí, nós teremos ações bem diferenciadas. E passaremos então a nos esforçar para domar as inclinações que nós temos. Se a minha inclinação é querer não fazer as coisas para entrar na ociosidade, é se o sofrimento, a dor ou a dificuldade apareceu eu não enfrentá-la, houve um sábio chamado Toynbee, um geopolítico, que ele afirmou uma coisa muito séria. Ele disse que desafio é poder. Todo desafio que você tem é porque você tem um obstáculo. Se você consegue, diante do obstáculo, ultrapassar o obstáculo, quando você ultrapassa, você é mais poderoso. Porque você já sabe fazer aquilo. Se o obstáculo existe e você não ultrapassa, você se tornou mais covarde, perdeu a oportunidade de ultrapassar aquilo. E às vezes, quando a gente ultrapassa o obstáculo, abre-se um horizonte enorme. Alguém que sobe uma montanha e vê o outro lado da montanha, ele tem uma visão bem diferente daquele que não subiu a montanha e não vê o outro lado. Então, assim é a doutrina espírita. Está aí para que nós possamos, com base nela, vivermos melhor. Mas não é só para nós. Porque ela nos traz, ela resgata as verdades que Jesus disse que nos liberta. E ela precisa ser divulgada, difundida. Não que nós saiamos aqui, ali à frente agora, praça pública, e fazer reunião, começar a ler livros dos Espíritos, não sei o quê, fazer todo mundo dizer, olha, a verdade existe. Isso, não estamos mais nessa época, nem isto é propósito da doutrina espírita, que ela não faz prosélitos. Ela é expositiva, não é impositiva. Você agora vai ser espírita. Vem cá, olha, você é uma pessoa assim, passou, passada, etc. Foi assim, está vendo? Ela tem sua filha aí. Não é isso que a doutrina espírita faz. Mas na hora que eu sou severo comigo mesmo, passo a ser indulgente com o próximo, benevolente com o próximo, e perdoo as ofensas do próximo, mas a severidade é comigo, este é o maior exemplo de praça pública que nós podemos dar. Porque as pessoas convivem com cada um de nós. Se formos olhar, as pessoas que convivem em torno de cada um de nós, no mínimo, cada um de nós aqui, devem ter umas 50 a 100 pessoas que nos conhecem, que falam conosco, que sabem quem nós somos,
E que nós podemos ser referência para qualquer coisa. Ah, aquele ali é mentiroso. Não, aquele ali é uma pessoa séria. Aquele ali tem um bom comportamento. Aquele é um homem de bem. E quando estes adjetivos são colocados, nós passamos a ser referência para alguma coisa. Se a nossa referência é a referência que está no Evangelho, porque nós estamos nos esforçando para exemplificarmos aquilo, nós estaremos difundindo a doutrina espírita. Há um interesse. E aí o suicídio deixará de existir na face da Terra, porque as pessoas conhecerão essas verdades. E quem conhece essas verdades não vai ter nenhum ato desse. Porque este ato só acontece naqueles que não têm fé, têm dúvida na vida futura e ainda permanecem as ideias materialistas, como falou Kardec. Então esse é o nosso papel. O suicídio existe na Terra em função justamente da ignorância ainda. Kardec sabiamente disse: a ignorância é a sepultura dos vivos. Por isso que a doutrina espírita exige estudo. Porque ela é uma ciência, é uma filosofia, aspectos religiosos, que nós precisamos conhecer. E temos que estudar na escola, centro espírita, que a gente frequenta. Não é como nós estamos fazendo hoje, nós estamos aqui conversando sobre o assunto. Estamos nos atualizando, trocando ideias, aprendendo, fortalecendo-nos, para quando baterem estas coisas à nossa porta, a gente lembrar do ensinamento de Jesus. Aqui, não posso fazer isso não. E esse pensamento não é meu, que negócio é esse? Eu estou conversando comigo mesmo. Mas na realidade tem alguém que deseja que eu pratique aquela ação, porque ele vai estar utilizando-se do recurso da justiça pelas próprias mãos, que é o meu dito inimigo desencarnado. Mas se nós formos perseverantes, conscientes dos ensinamentos do Cristo, eles, por cansaço, ou por entender que estarão errados, porque nós estaremos andando certo, e eles vão verificando as consequências, e vão se afastando cada vez mais de nós, porque nós vamos melhorando o nosso nível de compreensão, e o deles vai ficando estabilizado, ou até regredindo, se for o caso, e ele diz: não dá para acompanhar, eu que queria, de repente, só ter uma solução, vou andar junto. Agora, para você andar junto, você tem que andar, tem que melhorar, porque você sair daqui para aqui, você tem que transformar isso, transformar aquilo, não é só dar um passo e chegar junto de mim, não. Para chegar, você tem que fazer. E quando ele chega aqui, ele se transforma, o inimigo desencarnado, no amigo. Por isso que nós devemos estar sempre juntos, nas nossas preces, nas nossas orações, não pedir a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que afastem os nossos inimigos ou os espíritos que estão nos atrapalhando. Não vamos pedir isso não, porque não vai acontecer. Esse pedido não será atendido. O compromisso é meu, dele. Como é que eu vou afastar? Eu não posso fazer. Se eu preciso de um médico e eu peço para não ir ao médico, eu tenho que estar com o médico para ele dar o diagnóstico, dizer: olha, sua doença é essa, passar o remédio, eu cumprir, voltar ele, examinar. Ótimo, você está pronto para fazer. Então nós fizemos juntos no passado alguma coisa, e agora, na hora de nós nos reajustarmos, juntos, novamente a gente pede para separar, não tem jeito. A lei não faz isso. Ela vai dizer não. Porque nós precisamos estar juntos para crescer. E quem tem e conhece a doutrina espírita tem esse compromisso muito sério de se auto-reformar para poder assim mostrar aos outros, seja encarnados ou desencarnados, a vivência que nós temos, e desta forma o suicídio deixará de existir. Porque nenhum de nós que aqui estamos podemos ter, antes de conhecermos a doutrina, pensado nisso. Mas com o conhecimento da doutrina, pode bater forte. Pode vir o sofrimento. Qual é o maior sofrimento que pode acontecer? Alguém pode dizer: morrer. Morrer, a pessoa morrer, ninguém morre. Acabou, matar uma morte. Jesus já matou 2000 anos atrás, e a doutrina espírita me ajuda a compreender que ela não existe. Então, na realidade, não há nada que faça nos temer com o conhecimento que Jesus nos trouxe. A única coisa que nós devemos temer é não cumprir aquilo que nós conhecemos. Aí fica difícil. Então, falar sobre suicídio, pode, são 9 horas, estou falando muito, mas preciso deixar um tempo para que vocês também possam perguntar e nós dialogarmos. É um assunto, como foi dito aqui no início,
um assunto não que seja polêmico, mas é um assunto que precisa reflexão. É um assunto que as casas espíritas, principalmente neste país, precisam tratar, estudar. Porque quando fazem isto, proporcionam um ambiente ao plano espiritual para que eles aproveitem todos os espíritos que precisam ouvir estas coisas e reunir naquele dia do estudo. Vamos lá, de repente o espírito está aqui. Quantos espíritos suicidas devem estar por aqui? Né? Muitos, com certeza. Eu não estou vendo nenhum, não tenho essa capacidade, né? Mas tenho certeza que a casa, quando solicitou esse estudo, por alguma razão existe, porque a casa não existe. E quando sabe que o estudo, o diálogo vai existir, eu, quando estava em casa, eu pensando, preparei, fiz até, escrevi algumas coisas aqui, como resumo para eu colar na hora, né? Aqui que eu estou falando para você, para lembrar. Mas eu digo, eu vou passar um PowerPoint. Mas aí no PowerPoint eu vou deixar falar normal, influenciada pelas coisas que vão. Não, vou fazer um PowerPoint. Aí, quase que eu fazia, mas eu digo, não vou fazer, porque o sentimento de não fazer. Porque eu imagino que a influência espiritual nos ajudando na preparação para que nós pudéssemos falar aquilo que é de interesse nosso e do desencarnado. E a gente se coloca de boa vontade só e deixa a coisa fluir. Vai falando, vai acontecendo que as coisas vão. Quanta coisa eu vos falei aqui que não estava programada. Pelo menos na minha preparação. Mas com certeza a influência dos amigos espirituais que se utilizam da gente que tem simplesmente boa vontade. Não é que sejamos melhores nem piores do que ninguém. Mas é um instrumento que se coloca e deixa a coisa fluir. Então há uma razão. Então, quando se estuda este assunto, ao invés de nós ficarmos enclausurados, não estudar, e a casa se prepara para isso, seja uma palestra, seja um estudo qualquer, um seminário, a espiritualidade converge esforços para fazer o melhor aproveitamento destas coisas. Então, nós é que agradecemos a oportunidade que nos deram de poder estar aqui conversando sobre esse assunto que não se esgota, é um assunto amplo, mas que é um assunto que nós espíritas precisamos estar com ele na ponta da língua, para entendermos, ajudarmos aqueles que talvez batam a nossa porta em busca de uma informação, de um consolo, de uma explicação, e que nós precisamos ter essas ideias para poder os espíritos ajudarem o que é que nós devemos falar com essas pessoas, encontrando em nós um banco de dados, para poder incentivar e nós conversarmos com as pessoas que precisam disso. Porque muitas das vezes, uma simples conversa, um simples bom dia, elimina a questão do suicídio. Exemplos vários. Divaldo mesmo conta no livro Gratidão, né? A questão da gratidão das pessoas. Uma criança que era levada bullying no colégio, como se chama hoje, né? E a questão do bullying estava levando ele a um processo de que ele era rejeitado por todos. E ele, com aquilo, já estava pensando em suicidar-se. Aí um dia ele pega o ônibus, quando desce, cai os livros. Estava junto dele um colega dele mais novo. Aí o colega vai, pega os livros para ajudar, ele já leva um susto, porque tinha alguém ajudando. E quando o menino pega o livro para ele, diz para ele assim, que gostava muito dele, já leva um susto. Mas você gosta de mim? Gosto de você, me admiro muito e tal. E foi um diálogo de gratidão de um para o outro. Um estava planejando suicídio e o outro apenas fez uma gratidão para ele de um sentimento que ele tinha, que ele achava que ninguém gostava dele. Este simples fato eliminou a intenção daquele outro de suicidar-se. Então veja que o plano espiritual trabalha de tal forma que às vezes provoca, cai um livro, um encontro e assim por diante. Chico mesmo encontrou amigos dele de reencarnações passadas que eu via falar. Estava andando, de repente bateram no ombro, aí o outro bateu, olhou, quem é você? Você é o Chico, Chico jovem, o outro depois amigos até o dia de hoje, num processo reencarnatório que eles fazem parte dessas histórias que eu conto nos livros aí há 2.000 anos, 50 anos depois, e que viveram juntos naquele trabalho que ele fez lá em Uberaba e em Leopoldo. Então, a doutrina espírita traz-nos as verdades que não são propriedades dela. Eu sempre friso isso. Porque as verdades não são propriedade do Cristo. As verdades são leis do Criador.
que deixou para que as criaturas se apropriassem dela, para bem viver e progredirem. Então, por isso que o livro dos Espíritos é nosso. Não é dos espíritas, nem dos protestantes, nem dos católicos, nem dos muçulmanos, dos espíritos. E nem tampouco dos encarnados e dos desencarnados, porque os espíritos estão encarnados e desencarnados. Então, este livro é o livro de todos nós. Então, nós espíritas, que já temos o conhecimento dele, devemos fazer com que ele seja difundido para todos. Seja pelo nosso exemplo, seja por uma conversa amiga, seja pela forma que nós nos propusemos a difundir, através do trabalho na casa espírita, no movimento espírita, para que ele vá se alastrando de maneira paulatina, gradativa, porque isto, queiram os homens ou não queiram, está no planejamento do Cristo. Senão, a Terra não será a morada de regeneração no futuro. Se permanecer como está, sem mudanças, sem que estas coisas sejam levadas, qual de nós aqui nos encontramos, não nos abraçamos, não nos beijamos, nos sentimos bem, confiamos uns nos outros? Tem alguém que chega aqui na hora, talvez você tenha algum inimigo um do outro, se achar, né? Na hora que abraça, ainda sente aquilo, mas está trabalhando para poder abraçar com o mesmo, com afago, sem esse sentimento. Imagine você quando todos aqui em Lausanne sejam como nós, espíritas, unificados, unidos pelo Evangelho de Jesus. Aí é que pássaro vai cantar o dia inteiro. Seja verão, seja... Vai acabar os invernos aqui na Suíça, vai acabar tudo. Porque nós vamos viver felizes. Né? E inclusive essas mudanças irão acontecer, porque a Terra, para que nós vivamos felizes, ela não precisa desses invernos fortes, nem desses calores absurdos. Ela deverá ter uma temperatura organizada, adequada, tanto no norte, quanto no sul, no leste, no oeste, porque nós já mereceremos esse paraíso. E isso vai ter mudança, né? As coisas vão acontecendo por aí, vão se ajustando paulatinamente para que essa morada de regeneração chegue aí no terra do suicídio. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que possamos ser instrumentos, né, para que possamos fazer igual aquela criança. Caiu o livro, ajudou, não, eu gosto de você, uma gratidão, um bom dia, uma palavra amiga. E aí, de repente, o suicídio na Suíça vai acabando e, de repente, nós dizemos, eu estava lá naquela época, já tem umas 10 encarnações na frente, né? E eu conversei com aquele, olha, aquela conversa ele está dizendo que ajudou num processo de exterminar estas coisas, porque eu fui um instrumento naquele momento. Olha que beleza. Mas isso só através do trabalho que se faz na casa espírita. Né? Que não é só nós irmos, sentarmos, observar, mas temos que arregaçar a manga, hein? Todo mundo que está na casa espírita, principalmente nos países em que ela ainda está começando a divulgação, tem um compromisso consigo, com a casa e com a difusão dessa doutrina. Ah, mas eu não sei falar. Já vai, tem alguém que sabe falar e vai falar, não se preocupe não. Agora, você sabe exemplificar? Ninguém vai dizer que não sabe. Não é verdade? Todo mundo pode exemplificar. Olha que exemplo maior do que esse. Não tem. E é isso que se quer. Ser espírita é quem se esforça para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho. Então todo mundo pode fazer isso. Então se todo mundo pode, está falando mais do que quem está falando aqui 30 minutos, 1 hora. Porque só fala 30 minutos. Agora, que exemplifica é o dia inteiro. Acordou, dormiu, exemplifica depois do sono, no plano espiritual, porque alimenta a bateria, acorda, exemplifica durante o dia todo. Não só são 30 minutos. O palco é o dia inteiro. Aqui é fácil, viu? Falar aqui é muito fácil. A gente vem, prepara, os espíritos ajudam, 30 minutos, 1 hora, a gente fala, e parou, a gente vai embora. É um palco que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Agora, o outro, que tanto quem fala quanto quem ouve participa, é da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. É o dia a dia que nós estamos falando, daquilo que nós abraçamos, tendo coerência, né, com aquilo que nós conhecemos. E aí o suicídio some. O suicídio deixa de existir. Porque nós jamais praticaremos o ato sabendo das leis e conhecendo a lei de Deus.
Então vamos colocar à disposição, Pedro, não sei quanto tempo, né? São 9h10, né? Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, ficar alguma coisa não esclarecida, que eu possa também responder, né? Alguém tem dúvidas? Eu tinha uma pergunta, mas com a exposição do senhor agora já não tenho. Era sobre o exit, essa ajuda ao suicídio. Quando uma pessoa está completamente desenganada pela ciência, pelos médicos, digamos que ele vai falar, a senhora tem, sei lá, uma semana de vida muito dolorosa, vai passar por dores terríveis e não podemos fazer nada. E a pessoa é assistida para morrer. Agora já entendi. Não preciso fazer perguntar, mas era uma pergunta que eu queria fazer. Isso é a sua pergunta, apesar da senhora não fazer, é muito interessante. O Livro dos Espíritos ele aborda isso. Um segundo que falte, vai morrer daqui a um segundo. Nenhum de nós temos o direito. Sabe por quê? Porque se nós não temos o direito, cabe a Deus. E quem diz que durante uma semana, milagre que não existe? Não tem milagre. Não é? Não, mas eu tenho certeza, o diagnóstico não tem, então deixa. Deixa que é o processo de purificação. Ali está acontecendo o desencarne. Porque quem sofre na visão espírita que nós temos somos nós. Sabe que os espíritos são tão sábios? Eles já observaram isso, mas se não observaram, passam a observar em alguns casos pessoas que estão moribundas e a família está ali, orando, pedindo a Deus para ficar aqui. E o espírito não vai ficar mal, porque ele vai desencarnar. Então, é um puxa daqui e lá não puxa, porque lá compreende, lá vê os recursos, e nós queremos que fique aqui. Olha o egoísmo nosso, por falta dessa visão de vida futura, da confiança em Deus. Aí diz assim, não, mas ele está sofrendo, o espírito não está sofrendo nada. O espírito está lá passando por um processo, porque está sofrendo, somos nós que estamos vendo o corpo dele ali e fazendo aquilo tudo, né? Então a gente ora para que não vai, não sei o que, tá? Aí fica aquela coisa tão, chega um ponto tão pesado, e os espíritos chegam e dão uma energia vital do moribundo. Aí de repente o moribundo acorda, aí todo mundo, graças a Deus, aí todo mundo vai, alivia, não sei o que, tá, todo mundo, alguns vão para casa, deixa de pensar, mas deu uma melhora, volta. 15 minutos depois, 1 hora depois, aí o moribundo, graças a Deus. Se liberta. Se liberta. Então é um processo que a gente passa e que só mesmo a justiça divina é que sabe da nossa necessidade. Então é algo que nós não temos esse direito. Então é a Deus que sabe. Aí eu preciso confiar em Deus, não ter dúvida da vida futura, que eu sou um espírito mortal, e deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Vou orar, vou até chorar de saudade, porque, por exemplo, se minha esposa chegar agora e dizer assim, olha, eu vou fazer uma viagem, não tem internet, você não vai falar comigo, e vai passar lá 3 anos, sem a gente se falar. Aí eu vi, meu Deus, mas não vai não. Ela diz, eu vou, eu tenho que ir, não sei o quê, tem 3 anos. Vai, aí eu vou chorar. Né? Eu vou ficar, puxa, 3 anos, aí vem a lágrima. Aí durante os 3 anos eu vou ficar naquela melancolia, então querendo procurar uma passagem para ir para lá, para estar com ela, mas eu não posso ir. Né? Aí eu vou ter que lutar comigo mesmo para aguardar os 3 anos chegar para ela retornar e a gente cumprir. Mas tivemos que passar 3 anos separados um do outro. Nesses 3 anos ela aprendeu e eu aprendi, né? Se nós soubermos. Então, assim é o que acontece. Então, mesmo que seja um segundo, não cai. Aí vem a história da eutanásia, que a doutrina espírita faz campanha no Brasil e no mundo para que justamente essas coisas não existam. Né? E é justamente tirar a vida em qualquer momento. Porque o problema maior somos nós, aqueles que estamos ali em volta, por incompreensão, que não ajudamos o processo de desligamento daquele espírito. Que às vezes precisa, de maneira gradual, ele ir fazendo isso, que os espíritos vão trabalhando, para que ele vá lentamente, até aqueles minutos finais, os segundos que faltam, sei lá, 5 dias, é um processo em que a espiritualidade vai dando para tirar os miasmas, e ele vai passando por aquilo. Aí na hora que ele suspira com uma vela que vai se apagando no momento. Diferente de eu pegar uma vela e cortar assim, aí é brusco, né?
Aí pronto, ele se apaga e ele rapidamente ele chega no plano espiritual. Então é um processo realmente, mas só nós entendendo Jesus, né? Para podermos compreender isso, o Evangelho, a doutrina espírita. Para que possamos melhor viver. Eu queria falar também. Eu perdi um amigo também, tem 2 meses. Ele fez uma viagem, né? Não, ele se jogou na frente do trem. Sim, mas ele de qualquer forma, no dia que perdeu não, porque a gente não perde ninguém. Só uma Mesmo observação do seu Godinho. Nossa irmã é a primeira vez que frequenta um centro espírita. Que bom. Ela ainda não conhecia a doutrina. Aham, que ótimo. Não, eu vim porque eu achei muito interessante. A gente faz curso juntas, né? E eu fiquei muito chocada, porque tem 8 anos que eu estou aqui, eu escuto muita história assim, de suicídio, mas eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha feito isso. E eu tinha muita dúvida, mas hoje assim, eu entendi também muita coisa que eu não tinha entendido, eu nunca tinha escutado, eu não sei, né? E realmente ele tinha tudo. Ele tinha 3 filhos, tinha restaurante, tinha casa, tinha tudo. E até hoje a gente não entende. Eu sempre me questionei, me pergunto. Assim, me perguntava, né? Assim, eu me perguntava assim, por que ele fez isso? Porque ele era uma pessoa muito boa. Ele tinha tudo. E eu falava, meu Deus, por que ele fez isso? Até hoje eu não entendo. Eu vejo a mãe dele toda quarta-feira. E todas as quarta-feiras eu choro junto com ela, porque é Deus que dá a vida. É só Ele que pode tirar. E deixou, assim, muita saudade. E era uma pessoa, assim, muito esportiva. A gente correu junto 20 quilômetros, que eu faço. Eu corro aqui na Suíça também. Era uma pessoa, assim, maravilhosa. Até hoje, assim, parece que eu tenho uma dor, parece que ele sai, sabe? E que toda vez quando eu falo nele, assim, eu fico lembrando, porque eu fico, meu Deus, por que ele fez isso? Eu não consigo entender. Porque Deus que dá vida, só Ele que pode tirar. Ele tinha tudo. Quando você falou aí sobre essa ansiedade, ele tinha tudo. Tinha uma casa, tem uma casa linda, 3 filhos, um bom trabalho, ele era cozinheiro, muitos clientes, assim, todo mundo gostava muito dele. Era uma pessoa muito querida, sempre ria, brincava. Mas por dentro, assim, eu não sei, ele estava passando problemas no casamento. E a mulher dele queria separar, pediu o divórcio, mas só que ele não aceitou. Aí ele preferiu morrer, né? Porque no caso fugiu, né? Do sofrimento, foi covarde. Ele não enfrentou o problema, a dificuldade, ele podia estar aqui até hoje. Tinha dinheiro, tinha tudo tinha tudo na vida. É como você falou, saciedade, né? Quando, sei lá, acho que falta algo, não sei, ele tinha tudo. E eu me questionei, assim, perguntando assim, meu Deus, mas por quê? A gente quer entender, mas não entende, né? Como eu estou aqui esses 8 anos, assim, é verdade, assim, a neve, assim, difícil. E aqui é um país, assim, muito, não é como a gente no Brasil, aquela solidariedade, a gente também tem o sol todo o tempo. E aqui realmente as pessoas são muito fechadas e qualquer coisinha querem morrer, Eu fiquei, assim, muito chocada com isso, porque a gente nem viu o rosto dele, não viu nada, ficou tudo despedaçado, né? E é muito difícil. E ainda tá trabalhando isso na minha mente. Mas lembre de uma coisa, ninguém morre, ele não morreu. O corpo dele passou por todo esse processo, isso é natural. Né? Pelo tempo que você já contou, a matéria já se transformou, tá certo? Agora, ele é um espírito que está precisando da sua ajuda, da nossa ajuda. Porque o que é que você pode fazer toda vez que você lembrar dele? Lembre dos momentos bons que você passou com ele. Mas, sobretudo, faça uma prece. A prece é o sentimento de certeza que você tem de que nós somos espíritos imortais. Que ele continua vivo. Esteja onde estiver, que você possa jogar para ele uma energia boa, uma vibração boa, de paz, que ele possa suportar o que ele estiver passando, para que ele possa rapidamente entender, isso que ele já entendeu, que a primeira coisa que ele tomou um susto foi que ele viu que realmente ele não morreu. Ou seja, os problemas deles, esses problemas realmente não foram resolvidos.
Aumentaram porque ele agora, os problemas continuaram e ele agora com essa surpresa que ele tem. Então, ele precisa justamente de prece, de ajuda. E a ajuda é o sentimento de compreensão que você poderá ter, que nós temos, né, de poder orar por ele. Pedir a Deus, aos amigos espirituais, parentes dele que já desencarnaram, o anjo guardião que ele tem, para ajudá-lo. Porque tudo isso é levado. Olha só, os espíritos são tão bons que quando você faz esse sentimento, você leva, isso é transformado numa energia que chega à pessoa. Se a pessoa não pode receber, porque às vezes nós estamos num momento tal que nós não podemos receber aquela carga energética, porque não estamos afinizados para isso. Os espíritos guardam. Sabia? Guarda isso. Quando ele estiver pronto, essa energia chega para ele de uma forma bela. Mas para chegar a esse processo, ele vai ter que passar por um processo de compreensão, de entendimento, tá certo? E o bem que você pode fazer, você e outras pessoas, é orar sempre por ele. É porque ele não acreditava em nada. Então. Tudo é incrível. Tudo que você falou assim, agora, na minha mente, sabe? Eu comecei a compreender assim, muita coisa que eu não compreendia, não sabia. Mas ele não acreditava em nada, ele tinha tudo, e também em relação à dúvida depois da morte, essas coisas assim, uma vez ele até falou, um dia quando eu morrer eu vou estar no paraíso, não sei o que. Ele falava umas coisas assim que... Aí eu falei assim, Deus é que sabe. Eu falava assim pra ele falou assim, eu tenho tudo, eu não preciso de nada nessa terra. Eu falei assim, não, você precisa assim, a gente nunca tem tudo. Quem tem tudo é Deus. Deus precisa de conhecimento. É o que Kardec fala, né, que os espíritos falam. Tanto a ociosidade quanto a saciedade leva a essas reflexões. Né? E justamente a não compreensão da fé em Deus, né, na dúvida. Né? Eu só queria dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa depressiva. Antes de vir a esta casa, eu me mutilava. Eu fiz várias tentativas de suicídio, privado à escala de saúde, e era uma pessoa que só via o negativismo, para mim nada tinha certo, eu não tinha já futuro, eu não tinha presente, eu enfiava-me na cama e chorava e tudo e não havia nada. E está cheia de marcas, pronto, as marcas têm que ficar, sou obrigada a viver com elas. Mas desde que vim para esta casa, comecei a ter força a ultrapassar, a não me mutilar. Porque eu queria era morrer, fiz muito para morrer, para não sofrer aquilo que eu estou sofrendo, as minhas doenças. E hoje em dia, olha o que você disse, e para dizer a esta senhora também, que nós não temos o direito de nos tirarmos a vida. Se Deus nos deu a vida, só Ele nos pode tirar. Eu estou a frequentar esta casa há 4, 5 meses. E hoje posso ter o conhecimento disso. Por vezes vem-me à cabeça essas ideias. Eu muitas vezes choro alto, rijo, e peço a Deus e a Jesus que me ajudem. Muitas vezes vou e agarro ao Evangelho e abro e leio e eu faço tudo para que estas ideias saiam da minha cabeça, para que estes espíritos que estão à minha volta me querendo tentar possam sair. E em 5 meses, acho eu que estou a frequentar esta casa, só fiz 2 vezes essa bobagem que fazia antes. Então nós não temos o direito de nos tirar a vida. Eu quis-me jogar, deitar do 2º andar em cima, como você há pouco falou, de ferros, para ficar toda espetada, porque eu não queria morrer a sofrer. Queria morrer para morrer logo, acabar o meu sofrimento, porque sofrer já eu, na minha cabeça, eu estava a sofrer, mas eu não estou a sofrer, só sofro se quiser. Chico Xavier, ele tinha uma expressão muito bonita, porque ele tinha também várias doenças. Então ele tinha problema de angina, tinha problema nas vistas, como todo ser humano ele tinha seus problemas. Aí um dia ele chegou para Emmanuel e pediu para Emmanuel, pede para Maria, Mãe de Jesus, para me ajudar,
passar aqui, eu cumpri até a minha tarefa, né? Aí Manuel ouviu e disse assim, tá bem, eu vou pedir para ele. Passou. Chegou um tempo, aí a Manuel voltou e falou assim, Chico, está pronto para anotar o recado de Maria? Aí Chico, estou pronto. Aí ele falou assim, ó, anote aí. Ela mandou dizer que isso também passa. A partir daí, Chico entendeu, nunca mais o Chico reclamou nada que ele tinha. Ele sempre lembrava, isso passa. E passa mesmo, né? Aí ele foi passando por todo o processo e foi o que foi para que nós possamos entender. Então, ele ainda dizia uma outra expressão, que os problemas, as doenças, tudo, eram presentes de Papai do Céu. Então, veja bem, nós quando passamos por isso, realmente é um presente que o Papai do Céu nos dá. E não é que o Papai do Céu chegou e nos julgou, não, foi nós mesmos que pedimos. Nós pedimos aquela situação para nós nos quitarmos perante. Por exemplo, eu fiz uma dívida de um valor muito alto, né? Comprei uma casa muito alta e eu fiquei para pagar um valor durante não sei quantos anos. Eu tenho que pagar aquele valor sempre. Se eu deixar de pagar algum momento, eu vou pagar juros. Chega um ponto, se eu deixar de pagar em algum, que vai ficar tão insuportável que eu tenho que renegociar, não é? Para poder fazer essas coisas. Então nós estamos nos quitando. Só que nós não recebemos fardos pesados e ombros leves. Nós recebemos aquilo que somos capazes de passar. Só não passamos se nós não quisermos, não tivermos boa vontade nem força de vontade. Ah, o ombro está pesado, Papai do Céu, vou passar agora, olha, me ajuda aqui porque o negócio está pesado. Aí dentro de Jesus, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo de Jesus, o fardo, são essas dificuldades. Quando nós entendemos o jugo, que é a sua mensagem, o jugo de Jesus é a sua mensagem, sua boa nova, é o Evangelho. Quando nós entendemos, o fardo se torna leve. E o jugo é suave porque ele não exige mais do que o que nós podemos fazer. Então, a sua terapia está ótima. Ah, não sei o quê, abre o Evangelho. Abre o Evangelho. Não precisa se preocupar em tirar os pensamentos não, porque ele vai sair. Lê o Evangelho, porque quando você lê, você está lendo e alguém está lendo. Você pode sentir dificuldade em abrir o Evangelho e ler. Porque não querem que você faça isso. Porque sabe, se você fizer, não tem jeito. Mas ali é a sua força de vontade. Ah, não, isso aqui não tem jeito. Vou abrir o Evangelho, a vontade é minha. De quem é a casa? É sua, é minha ou é dos outros? A casa é sua, o seu corpo é seu. A vontade é sua. Você deixa entrar e sair quem você quiser. Não é os outros. E esses pensamentos que vêm, nem sempre são nossos, porque nosso, na realidade, o pensamento é de preservação. Porque a lei que está em nós são eles, que não fazem nada. Encontra em nós a sintonia pela dificuldade que a gente passa e joga a ideia. Aí a gente, não entra para... Por quê? Porque falta confiança na vida futura. Confiança em Deus. E as ideias materialistas, só dizem que isso aqui vai acabar. Né? Então, isto é que é importante para a gente vencer. Então, o seu testemunho, Deus lhe abençoe, continue assim, vá persistindo. Eu cheguei a pegar em faca e jogar no peito para... mas não tinha coragem. Isso. E uma vez eu falei com a Regina. A Regina me disse, não, você vai, porque eu tinha um primo que se suicidou assim. Não pode ser que seja o espírito dele que esteja... Como você está fraca, que esteja fazendo isso. Então você vai falar com o seu primo. E desde que eu fiz aquilo que a Regina me disse para fazer, eu olho para a faca hoje e rimo. Eu disse, não, tu não vais fazer nada, porque isso quem manda sou eu. Só vai cortar os legumes e a cebola, né? Vai olhar a cor da cebola, a estrutura da cebola, não é qualquer cortada, não. E a faca vinha aqui, eu, Maria, por favor. E vinha, Maria, por favor. Até que eu tive uma conversa com a Regina e comecei a fazer o que ela me disse. E graças a Deus e graças a Regina também, é que eu, com a faca, eu agora olho para ela. Acho que bom, isso é a verdade, né? Que me liberta. Você conhece hoje, tem um esclarecimento.
E a partir daí agora trabalha sempre. E não vai acontecer essa separação com você, não. Com certeza. Que você já tenha consciência disso. Né? Que bom. Obrigada. Vamos fazer então uma prece de encerramento e agradecer-lhe imensamente o tempo que nos concedeu. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre amado, por quanta luz desceu hoje sobre nós. Que as ideias que hoje nos trouxeste nos ajudem a evoluirmos, a sermos capazes de ajudar o próximo que ao nosso lado sofre e por vezes não sabemos o que fazer. Que saibamos vivenciar o teu exemplo, que saibamos seguir o teu exemplo e amá-lo como tu nos amaste e como tu nos amas. Nós te damos graças por quantas bênçãos tu nos dás permanentemente. E, Senhor, a todos os desencarnados que aqui estiveram e que puderam ouvir as palavras de Jorge Godinho, que esta luz os tenha ajudado, os tenha reconfortado e os tenha encaminhado na boa direção, Senhor. E que estes ensinamentos a nós também tenham entrado profundos e nos ajudado para nós podermos, daqui para a frente, enfrentarmos as coisas com outros olhos. Encaminhamos agora todos nós para nossas casas, que esta energia maravilhosa que aqui usufruímos, sejamos capazes de se transportar para lá, aos nossos entes queridos, aos nossos companheiros, à nossa família. Nós vamos estar encerrados durante 3 semanas. Dá-nos o descanso que necessitamos para que no dia 13 de agosto possamos reabrir com todas as forças necessárias para ajudarmos encarnados e desencarnados que batem à nossa porta. Nós damos graças, Senhor, por tudo, agora e sempre. Que assim seja.